Arbitrium Produtora apresenta Coalando no Espaço. E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will, estamos começando mais um episódio do Coalando no Espaço. E hoje nós temos aqui um episódio do semestário com a professora Anne Demirra. Tudo bem contigo, senhora? Como é que tá? Como é que foi teu dia? Tudo. Dia puxado, mas tá tudo bem, faz parte. O que Bastante chegou a fazer trabalho. hoje? Hoje eu trabalhei muito, tive conselhos de classe, reuniões, faxinei minha casa, Conselho corrigi de classe. provas. Hoje foi É bem onde pegado. fala mal dos alunos, né? Não, de gente tenta salvar. Eu sempre digo conselho de classe é pra gente jogar as boias, o salva-vidas, assim, pra quem tá meio já, né, sofrendo pros nossos náufragos ali, né? Mas isso, o conselho de classe ajudou algum aluno muitas vezes ou não? Sim, muitas vezes, porque no conselho de classe, naquele momento que todos os professores estão reunidos, que a gente consegue ter uma visão melhor do aluno, né, do todo, e não só, por exemplo, no meu componente curricular. Eu só dou aula de espanhol, e aí eu vou analisar o aluno vendo ele uma vez por semana durante 50 minutos. Isso é muito pouco para tu analisar, né, porque o aluno não é só nota. Ele é todo um contexto, ainda mais agora na pandemia, então tem situações, às vezes, familiares que interferem, tem questões do próprio aluno, questões médicas, enfim. Claro. Então, tudo isso a gente conversa no conselho e define algumas estratégias para ajudar esse aluno, né? Sim. Conversar com a família, conversar com ele. Antes de a gente continuar os papos, deixa eu só falar do nosso patrocinador aqui do Coalando, que é a Grava Gente, que está cuidando das minhas mídias sociais. Então, se tu é um artista que está começando e tu quer ter um rendimento maior nas tuas mídias sociais e na tua carreira artística, fala com o pessoal da Grava Gente, o Andrews e a Gabi. Vai lá no Instagram deles, @gravagente. E se quiser ver o trabalho deles, olha no meu Instagram, Coalando no Espaço. E é isso aí. Matamos por hoje. Mas uma dúvida que eu tenho, tá? Como é que tá sendo agora? Já estamos mais de ano em pandemia. Como é que tá sendo a pandemia para a escola? Na verdade, nós temos uma pandemia, mas várias situações escolares, porque um contexto é da escola pública e o outro contexto é da escola privada, né? Sim. A escola, então, assim, nós iniciamos, como é rede privada, eu iniciei as aulas presenciais há bem mais tempo, né? Acho que foi por maio, por aí que nós retornamos. A escola pública voltou há pouco tempo. A questão toda, inclusive, de conectividade, de acesso à internet, de acesso dos professores, dos alunos, enfim, das aulas, terem as aulas síncronas, né, que é ter a aula online mesmo acontecendo ali ao vivo com o professor, ou simplesmente postagens numa plataforma, e aí o pessoal acessa quando dá, ou quando, né, não dá, vai atrasando, enfim, mas não tem aquela tutoria do professor. Então, tudo isso interfere muito. Eu sempre digo, a pandemia é uma só, mas a forma como atinge as pessoas, as escolas e todo mundo que está envolvido é diferente. Não dá para se dizer que é a mesma forma de lidar com essa situação. Eu posso dizer, uma escola grande, com boa estrutura, todos os alunos com internet, teve aula, nunca deixou de ter aula síncrona ali. Os horários de aula são mantidos, a gente conversava com o aluno todo tempo. A rede privada também a rede pública também nunca deixou de trabalhar, os professores trabalharam inclusive muito mais, porque tiveram que fazer muita coisa fora de horário de trabalho, como gravar vídeos, porque tinha que deixar a aula pronta para os alunos, porque o aluno, o aluno acessava quando podia, né? Quando para quando ele às vezes conseguia uma internet, ia para casa de um tio, de um avô que conseguia acessar, nem todo mundo consegue. Então, é o professor que tinha que fazer muito mais, assim, além de preparar o material, de gravar os seus vídeos, de editar sem saber, porque a gente não é profissional de vídeo. A gente teve que aprender, difícil, né? Sim, a gente teve que aprender na marra, fazer estudiozinhos em casa e cuidar, né? E as pessoas também com as suas famílias, com seus filhos, os professores também com as suas situações. Então, foi muito complicado. Agora, não sei te dizer como está sendo o retorno ao presencial da rede pública, sei que estão voltando, ok, eu tenho vários colegas já
trabalhando, mas eu não sei como é que está sendo no sentido de conseguir fazer um diagnóstico do que o pessoal aprendeu mesmo, né, durante esse tempo. Sim, Porque se na na rede... particular, tu chegou a ver alguma piora no caso dos alunos? Tipo, em um ano não Sim, aprenderam sempre porra nenhuma. tem. aprender até, William. Não dá para dizer assim que não, sabe? Que nada foi Aham. aprendido, porque eles estavam em movimento, trabalhos em grupo, apresentação de trabalho. Eles também produziram podcast, vídeos, porque a gente teve que também, a forma de avaliar foi outra, né? Não tinha mais folhinha, Sim. prova sem consulta, porque online o pessoal acaba fazendo com Colando consulta. A tudo. gente eu sempre digo, né? O professor também ele teve que repensar como avaliar, porque a minha prova agora ela é feita já pensando que o aluno vai consultar, então eu tenho que fazer ele pensar sobre. Não é decorar, simplesmente copiar uma coisa e jogar ali. Tá, e Ele como tem é que que tu pensar faz? sobre. Como que é isso de pensar sobre? Por exemplo, assim, no espanhol eu dou uma situação, um problema, por exemplo, para ele resolver, fazer descrições de situação, fazer planos de viagem. Ele tem que criar a partir dele, não pode ter cópia, porque aí não pode ter plágio, né? Duas coisas iguais, Entendi. a gente zera os dois. Sim. Então, ele não é mais só aquela coisa do, como é que é vermelho em espanhol, né? Só aquela coisinha de vocabulário. Porque Aham. o vocabulário, ele vai botar no Google Tradutor na hora e ele vai E vai pegar conseguir. tudo. É. Sim, então não é isso que eu quero. Eu quero que ele pense, eu dou uma situação e vejo como é que ele vai tratar determinada pessoa. Se, por exemplo, você está numa entrevista de emprego, né? Vai ter que se apresentar, quais são os pronomes que vai usar, como é que vai se dirigir a pessoa. Então, essas Sim. questões, assim, né? E não simplesmente copiar e colar. E a outra Sim. questão que ajuda, eu acho que é um lado assim, já que a gente tem que procurar um lado positivo, o lado positivo é que a prova online permite que a gente anexe vídeos, É músicas, verdade. É então ele verdade. pode ouvir, ter que responder. Eu botei muitos vídeos sem legenda, sem nada, e eles tinham que responder as perguntas sim, realmente entendendo o que está no vídeo, o que está acontecendo, ouvindo e assistindo, não tem tradução, não é filme de Netflix com dublagem nem nada, Sim. né? É um vídeo às vezes de receita de uma massa, mas o chefe está ensinando, ele é da Espanha, ele está ensinando para Sim. os espanhóis. Então, a gente teve que rever. E nesse ponto, eu posso dizer, os alunos, sim, eles não ficaram um ano parados sem aprender nada. Tem uma Sim. perda, óbvio que tem. Todo mundo perdeu, né? Não é só os Mas, alunos, todos nós perdemos, mas e mas como é não que 100%. como é que o ensino brasileiro, no caso, o ensino total brasileiro, poderia se arrumar para que isso não aconteça novamente? Não tem como prever, porque uma das questões que mais eu acho que foi assim muito punk, que pegou mesmo, foi a própria situação de nós não estarmos acostumados à tecnologia na educação. Se fala das tecnologias e aí as tecnologias acabam virando somente ir para o laboratório de informática ou fazer um PowerPoint ou, sabe, fazer um videozinho. Isso eu ficava muito bravo, senhor. Era Ficava muito. muito Não bravo. tem, não tem um desenvolvimento do uso. Tanto que agora o pessoal se descabelou, né, para criar as aulas e botar em plataforma, enfim, porque era um desespero até para fazer um upload, alguma coisa. Eu sou uma que, olha aqui, na escola privada a gente é mais exigido o uso das tecnologias, porque a escola investe, quer que os professores usem, né? Então a Sim. gente tem formação, a gente tem curso sempre, e mesmo assim foi um baque, né? A gente teve que aprender a usar coisa. Sim. Teams, o Teams da Microsoft, eu nunca tinha ouvido falar. De repente eu Teams? estava ali. Nem sei o que Ele é isso. ele é tipo um Meet, né? Só que ele é Aham. um aplicativo com muito mais coisa. Ele é Recurso. uma sala de aula. Tu tem como postar teus Que materiais legal. ali e ao mesmo tempo tu abre tua sala de aula, fica gravada tua aula e fica tudo inserido numa sala de aula. Sala de aula de espanhol. Os alunos vão ali, tá tudo ali já Pô, que automático, legal. já Eu não vai sabia disso gravando. aí. Só que é muito assim, tu tem que aprender, tivemos que aprender da noite pro dia, né? Foi Sim. muito rápido. A gente Mas fechou essas o bom escolas é no que dia. conseguiram, né? Conseguiram. Olha, de momentos muito de chorar junto, assim, dos professores se reunirem virtualmente para meio que se desesperar um pouco, porque em alguns momentos foi muito difícil, ou todo mundo se ajudava ou não ia dar certo, e do carinha do TI ser o nosso anjo da guarda, porque ele que resolveu todos os BOs, assim, para nós.
Na época E era o monitor seu anjo da guarda, né? Hoje é o carinha do TI. é o carinha do TI. Lá a gente tem o TI e tem o TE, né? Que é o TI é da informação e o TE são as tecnologias educacionais, específicas Aham. educacionais. E era quem nos salvava a qualquer hora do dia, inclusive. Os guris foram excelentes, porque não tinha hora. Podia ser à noite, tipo, eu tô aqui preparando a minha aula, preciso gravar um negócio e não sei. Mandavam Whats, mandavam chat e ele já, na hora, assim, né? O pessoal se desmembrou e eu acho que nesse sentido todo mundo se doou muito, assim, muito, muito, muito mesmo. De não ter hora, não ter fim de semana, não ter assim, meu horário de aula é só tal, é só nesse horário que eu vou fazer as coisas, não. Era noite e Sim, dia, se não doar tinha. para a escola, né? Trabalhar para a escola e ajudar a escola. A escola, os alunos, eu acho que eles não podiam, porque para o adolescente acho que pegou bastante essa coisa do isolamento, né? Se a gente que é adulto, bem consciente, já sofreu, imagina um jovem que é acostumado com a sua festa, visitar os amigos, a dar, né? De repente preso, alguns em apartamento, a maioria, né? Muitos ali, apartamento fechado, às vezes só com um familiar, tem alunos que só vivem com a mãe, com o pai, ou com a avó, enfim, com o irmão mais velho, e aí ficam ali fechados. Imagina tendo aula das 7h30 da manhã às 20 para 1 da tarde, sentado na frente de um computador o tempo inteiro. Eu ficaria E louco. sim, e aí a gente também tem que administrar isso. Tem momentos que a gente não tinha muito como a aula. Eu vou dar matéria e os alunos lá sofrendo. Não, vamos bater um papo então. Vamos falar como Sim. vocês estão se sentindo. Então foi um tempo assim de muita descoberta também que acima de qualquer coisa, a escola ela ajuda também as pessoas a se organizarem na vida, a terem um norte. Eu tinha aluno que dizia, Sora, ainda bem que eu tenho motivo para acordar de manhã, sabe? Ainda bem que eu tenho É. a aula, eu pelo menos bato um papo com os colegas, aprendo um pouco. A gente assistia vídeo, né? Na minha aula via música, enfim, conversava sobre mil coisas em espanhol, mas a gente estava ali sempre falando de coisas da vida, também lendo textos legais que eles quisessem, dos temas que eles estavam afim, para dar Sim. esse momento de interação, porque senão eles perderiam toda a interação, assim, né, de Eu fico professor. olhando o meu irmão. Ele tem 6 anos. E ele tá aprendendo a ler e a escrever pelo computador. Claro, agora as aulas dele voltaram uma semana sim na escola e uma semana em casa, né? Mas Uhum. igual eu vendo ele em casa me dá uma agonia. Porque eu fico, cara, na tua idade eu não sabia o que era ficar em casa, eu não sabia o que era uma TV, eu não sabia o que era um jogo de celular, porque eu peguei bem a transição, né? Na minha época não existia isso. Que eu vejo ele tentando aprender muitas coisas, ele tá aprendendo, ele já tá quase sabendo a ler e escrever certinho já. Mas eu fico, cara, na tua idade eu não sabia o que era ficar em casa, eu gostava de estar na rua brincando e me atirando no chão, né? E hoje em dia eu falo, mano, vamos fazer tal coisa. E ele, não, quero ficar vendo TV. Vamos fazer tal coisa? Não, quero ficar vendo TV, sabe? E eu fico, cara, como que a gente pode fazer para ajudar essas crianças, né? Principalmente as pequenas que estão começando a ler, a escrever e a estudar de verdade. Tu tem uma ideia de como pode ser feito isso? Não, acho que isso não tem receita agora, porque a gente está vivendo e aprendendo esse momento, né? Algumas coisas talvez elas só venham realmente a serem solucionadas daqui para frente com essa presencialidade, mesmo que intercalado na escola, uma semana sim, uma Sim, não. Eu também tenho alunos assim, os meus alunos, um grupo vem numa semana, outro grupo vem na outra, e aí eles ficam, durante uma das semanas, eles vão ficando online. Mas estão tendo aula igual, eles estão em casa, a gente na escola, eles estão tendo aula ao mesmo tempo do que os presenciais. Mas eu acho que a partir de agora, com essa presencialidade, com esse retorno à socialização, porque o mundo, principalmente a alfabetização, o letramento, ele não sim, pode ser desassociado do mundo, ele não é só olhar a palavrinha, ele tem que viver aquilo ali tudo, né? Então, são várias coisas que acontecem na escola que fazem com que alguém aprenda, não simplesmente ficar ou recortando coisinha ou isolado, só pensando em alguns probleminhas, enfim. Mas sim, também tem um momento da socialização que é importante, inclusive, para o cérebro. Um dos problemas que eu tenho é que eu tenho lido muito, como são os estudos, que a questão do isolamento, da gente ficar muito preso, assim, muito introspectivo, sem a socialização tão forte como a gente tinha antes,
tem inclusive contribuído para perdas de verdade. memória, para as pessoas ficarem mais esquecidas, terem algumas dificuldades, assim. Eu tenho sentido isso, assim, hoje, se eu não anotar as coisas, eu tenho que anotar tudo que eu tenho que fazer, eu tenho listas, porque é algo que eu noto, que eu não posso confiar mais na minha memória, assim. Ela está muito seletiva. 90% também. Eu também. Eu tenho muita coisa pra fazer. Eu acordo às 7 horas, começo a trabalhar às 8 e fico das 8 até a meia-noite pra cima, aqui onde eu tô falando contigo. Então, eu não saio de casa, eu não faço nada. E eu fico, cara, quando isso vai acabar? Será que quando acabar, será que eu vou sentir vontade de sair? Ou vou querer ficar na minha ainda, sentado dentro de casa? Tu sabe, Será que eu vou saber interagir com o público? William, uma coisa que eu tenho notado, eu tenho ficado cada vez mais com vontade de só estar em casa, assim. Eu tenho ido trabalhar, né? Eu vou trabalhar sempre para a escola, eu tenho ido todos os dias, mas eu noto, assim, por exemplo, sair para ir no supermercado, para mim é um horror, assim. Tudo que eu faço é contado o tempo. Aí eu vou ali, vou pegar tais coisas, já vou com a listinha de compras para não demorar, porque eu não tô afim, eu não tenho vontade de estar na rua. E não é dizer assim que eu não gosto de socializar, eu gosto. Mas eu ando assim, parece que aquilo cansa, sabe? É máscara, é não sei o quê, passa nos lugares, tem que medir temperatura. Essa rotina, esses rituais que são necessários, né? Não estou falando que não, tem que usar máscara, tem que se cuidar, tem que higienizar sim, mas isso cansa, porque virou uma. Esses tempos eu saí, eu sempre agora tenho, né, um kitzinho de máscaras no carro, porque esses tempos eu saí, eu estava na metade do caminho, ia numa floricultura, na metade do caminho, a máscara. Aí lá fui eu voltar para pegar máscara. E aí, então, eu decidi ter no carro. Eu tenho sempre máscaras, essas descartáveis cirúrgicas. Eu tenho sempre um kitzinho no carro, num saquinho descartável, tal, todo higienizadinho, porque eu não posso correr esse risco de estar perdendo tempo, assim, de vai e volta, esqueci a máscara, não esqueci, enfim. Então, isso é muito cansativo. Sim. Isso é muito cansativo e embaça o óculos e não sei o quê. Dependendo da máscara, eu consigo viver bem com ela. Umas já me traz um transtorno com o embaçamento do óculos. Eu também. É horrível, né? Tu tem que deixar o óculos mais para baixo e aí dificulta a tua visão. Então, máscara mais pra cima, fica aparecendo a papada, aí tu pega, bota o óculos aqui na ponta do nariz. Horrível. E igual embaça. Aí igual vai embaçar de alguma forma. No inverno tá sendo muito complicado. Embaça muito ligeirinho, tu mal coloca ali o óculos, já embaça. Ou tu fica sem óculos e aí tu não enxerga direito. A gente que tem um probleminha mais puxado assim, é horrível. Não... Então, assim, acaba sendo... O que eu faço? Eu geralmente vou ao supermercado já na volta do trabalho, tem um dia da semana que é a sexta-feira, porque eu saio mais cedo do trabalho, eu saio às 10h30 da manhã, eu dou aula só até às 10h30, eu já venho de Porto Alegre, já passo no mercado antes de ir para casa para não sair mais, assim. Porque eu não tô afim de sair, eu não tô afim do ritual mais, me incomoda, assim. Então eu fico em casa. Eu tenho assistido muita série, curtido muito a casa, assim, isso eu noto. Eu tava faxinando hoje, mas faxinando feliz, assim. Deixando a casa boa pra eu curtir o fim de semana em casa. Pra curtir, sim. Eu comecei a ver que eu tô cuidando muito mais da limpeza das coisas. Eu olho no caso, eu tenho 2 gatos, né? E os gatos vêm na minha janela e pulam pra fora e entram pela minha janela. Só que igual eles vêm com as patinhas sujas, muitas vezes. E daí acaba pegando na parede. E eu acabo olhando a parede cheia de patinha de gato. E eu fico, caramba, eu tenho que limpar isso aqui no final de semana, sabe? Daí eu vou fazendo isso, pego uma esponjinha e vou limpar a parede no final de semana. Coisa que eu nunca ia fazer se não tivesse em pandemia. Se eu não tivesse trancado no mesmo lugar há mais de anos. Mais de anos não, mais de ano, no singular. Mas uma coisa que eu tenho percebido, e que eu tô trazendo aqui pro Colando no Espaço, é o conceito de arte. E eu tô percebendo muito que os professores estão sendo exímios artistas na questão de confeccionar matérias para os alunos, confeccionar novas formas de ensinar, né? E eu quero saber de ti, Sora, o que é arte para ti e o que tu fez de diferente, que tu achou assim, pô, isso aqui foi muito legal que eu fiz. Eu nem vejo assim como eu não na minha assim para mim, né? Eu na minha trajetória nesse tempo
Eu não vejo assim que eu fui muito criativa, não, porque eu fiquei limitada muito à questão de tempo, né? O tempo e espaço me limita. A Aham. questão de que eu tenho só 50 minutos por semana com cada turma limita um pouco a criatividade, mas eu fiz coisas assim que eu jamais teria feito. Por exemplo, eu gravei aulas de culinária em espanhol na minha cozinha, eu fiz a minha cozinha de estúdio, até eu montei um cenário, botei o meu chapéu mexicano, fazia as receitinhas assim do México, falando em espanhol, ensinando, gravando. E depois Que eu ainda legal. legendei, eu editei aquilo, claro, que não editor super simples, né? Porque eu não tenho, Sim. nem tenho assim aspirações a fazer produções, né? Mas eu fiz isso e foi divertido. E os alunos foi muito legal, porque eles pegaram o vídeo assim e saíram fazendo a receita. Era só uma aula, porque a temática daquele trimestre era alimentos. Então eu disse, vou fazer uma coisa. Já que eles estão isolados em casa, vou fazer uma receitinha de coisa que eles podem fazer, né? Eles podem querer fazer. Aham. E eles faziam. E eu não pedi para eles fazerem, me mandarem foto nem nada, porque a gente trabalhou vocabulário. Mas eles se empolgaram em fazer, eles me mandavam pelo Instagram, que não era nada a ver com a escola, Ah, que não me legal. mandavam ali no privado, mandavam foto. Sora, olha só o que a gente fez hoje de noite, minha família adorou, minha mãe adorou. Sora, ficou tribom, Ah, não sei o quê. Isso foi muito como tu legal. diz que isso não é, isso é Ai, muito mas muito assim, inteligente, muito mas eu criativo. acho que era meio que assim, era uma coisa que eu acho que a gente tem que aprender a se permitir como profissional, que é colocar os anseios da gente também para fora, porque às vezes é o mesmo do aluno, é essa interação, apesar de ser um vídeo, né? Mas eles curtiram, era a minha casa, eles adoram essa coisa da, né, a casa do professor. Eu já fiz tour, assim, uma vez eu estava dando aula, os alunos fazendo atividade, Aham. e eu em casa e eles na casa deles. Eu, não, gente, vou dar um tempo para vocês fazerem atividade, enquanto isso eu vou passar um cafezinho. Mas eu vou levar vocês, eu disse, mas vou levar vocês junto para a cozinha, eu só vou Ah, desligar o que microfone legal. para não atrapalhar com o barulho, mas vocês vão me ver passar o café. E eu levei o computador, assim, né, com a câmera, tudo. Levei para a cozinha, fervi a água, passei o cafezinho na frente da câmera. E eles abriram a câmera e ficaram ali olhando. Sora, que vontade de tomar esse café. Olha só, estamos fazendo um tour na cozinha da Sora. Então, eu acho que a gente também teve que, tipo assim, parar de tanta formalidade, que às vezes a Sim. gente usa muito, essa coisa, esse distanciamento professor-aluno. E acho que todo mundo acabou se entregando, assim, de também dizer quando está cansado demais e fazer coisas. Ai, gente, vamos. Ai, o que vocês querem fazer hoje? Tu tem uma aula planejada e de repente tu sente que aquela aula não vai dar certo. E tá, gente, vocês estão cansados? O que vocês. Ai, senhora, vamos ver um Sim. vídeo, tá? Eu tenho um filme, uma série que eu tô assistindo super boa, e eu já tenho geralmente uma seleção na minha mente de séries que eu posso passar para os alunos, né? A gente, vamos ver esse aqui então, tal, aí conta um pouquinho da história. Alguns já, às vezes conhecem, Que comentam, ficam legal. entusiasmados, botam uma música. Às vezes eles me esperavam na aula com a música online, assim. Quando eu entrava na salinha deles, eles estavam com uma Sim. Shakira tocando, o negócio, isso era para te receber, não sei o quê, a aula já é uma espera temática, Sim. então eu acho que assim, William, foi um tempo da gente se abrir muito, assim, de ser mais humano, né? De interagir, ver que o lado humano, os afetos, é o que tem de mais importante. Sim. Eu fico pensando nisso, que se eu tivesse essa, se no caso, na minha época de escola, tivesse tido a pandemia, eu não sei como eu iria reagir. Porque toda essa mudança, toda essa diferenciação do sistema, do sistema, do sistema que já vinha há muitos anos sendo implantado nas escolas, né? Agora teve uma mudança gigante. Tu acha que vai continuar essa mudança depois que todo mundo tiver vacinado, depois tiver tudo ok? Que algumas coisas elas vieram para ajudar mudanças que, na verdade, todo mundo já falava que tinha que ter, né? A questão da tecnologia na educação é algo que se bate nessa tecla há muito tempo, mas como a gente, né, não era aquela urgência, faz um cursinho ali, usa uma coisinha aqui e tal, mas depende muito dos profissionais, não é todo mundo que está afim de fazer isso. Sim. Agora não, agora todos tiveram que aprender. Então é algo que meio que foi empurrado pela pandemia, mas que eu acho que agora a gente não perde mais. Tem coisas que agora eu tô apaixonada, assim, de ter dado certo. Tipo o Por quê? exemplo, usar as plataformas para entrega de trabalho. Para que gastar papel? Me É, eu não diz. sei também. Não sei também.
sabe? Coisas que antes a gente tinha que estar ali com um trabalhinho escrito à mão ou digitado e impresso, e aí o cara gastava com tinta, com papel, para quê? Claro, tem coisas que é obrigada a ser assim, mas tem muita coisa que é digital. Os meus alunos fizeram agora infográficos, né? Eu mandei um artigo científico em espanhol sobre questões de impacto ambiental. Eles tinham que pegar as ideias principais e montar um infográfico com essas ideias e apresentar todo em espanhol, com as imagens, os ícones, e ficou lindo e digital. Por que a gente precisa imprimir aquilo? Mas um exemplo, as Né? provas. As provas não daria para fazer digital na escola também? Não dá, porque aí tu teria que ter o quê? Imagina, eu tenho 20 turmas, tá? Tu imagina as 20 turmas fazendo prova ao mesmo tempo. A internet teria que ser algo surreal para todo mundo estar conectado. Todo mundo tem que garantir o uso do dispositivo de levar o seu celular, um tablet, para fazer na escola. Então, Entendi. eu acho que a gente, em termos de país, a gente não está pronto, porque esses tempos a gente foi tentar fazer isso numa das escolas que eu trabalho, que tem menos alunos, então é uma escola nova na cidade, tem menos alunos, todos estão indo para a sala de aula. São 11, 12 por turma. Então tá tranquilo para ter a turma inteira, né? E a gente foi fazer isso, vamos fazer a prova online, mas eles levam o celular e fazem na aula, né? Porque com a questão da pandemia não pode estar entregando papelzinho, folhinha e dando essa questão. E aí eles foram fazer, cadê a internet da escola? Não aguentou, não sustentou, sabe? Todo mundo. Meu Deus do céu. E isso que é uma escola que investiu em tecnologia. Mas não adianta, o nosso país não tá, sabe? Ele não tá pronto. A nossa tecnologia ainda ela tá se desenvolvendo, ela não chegou para todo mundo. E onde ela chega não é 100%. Não é uma coisa assim super top. Sempre tu vai arriscar ficar sem internet, vai arriscar o cara ficar sem bateria. Como é que tu vai... Imagina quantas tomadas tu tem que ter para 40 alunos numa sala, se os caras levam o celular e descarregam enquanto estão fazendo prova. É verdade. Então, eu acho que isso não rola, assim, da prova online em sala de aula. Só se tivesse, sei lá, só teria que ser uma coisa muito surreal. Futuramente... Todo mundo teria que ter notebook ou todo mundo ter enfim, sei lá, todo mundo ter 5G, é um negócio muito surreal, assim. Para nós, eu acho que não dá ainda. Sim, mas por casa rola tranquilamente. Rola, porque cada um dá conta da sua internet ali, né, na sua casa, embora a escola esteja aberta para aqueles que, por acaso, ou não têm internet, ou naquele dia não vão ter a disponibilidade da internet. Eles ligam, eles entram em contato com a escola sempre tem gente lá para esperar por eles, para que acompanhe. Se eles quiserem usar a internet da escola, tranquilo, eles podem ir no dia de prova. É só dia de prova que eles estão ficando em casa, na minha escola, né, uma das minhas escolas. Aí, no dia de prova, ficam os professores em casa, a gente fica cuidando no sentido de eles podem ficar tirando dúvida pelo chat privado desse Teams, né, do Microsoft Teams. Então, a gente fica atendendo durante todo o tempo da prova, nesse sentido, e eles têm bastante dúvida, sabe? Que às vezes a gente pensa que não, porque é online, eles podem consultar, mas se tu fizer uma prova que é para o cara pensar, o cara pode ter dúvida, assim. Entendi. Às vezes inseguranças, inclusive, em fazer. Entendi. Né? Uma coisa não é tão fácil, assim. Uma coisa que eu tava pensando nesses tempos, será que ter um podcast para escolas seria uma coisa legal? Eu não sei, tem alguns projetos, até agora eu estava conversando, eu tenho um colega do doutorado, que tem o doutorado além de tudo, do trabalho. E como é que tá o doutorado, Sora? O doutorado tá desesperador, assim, né? Porque é muita coisa, eu já estou escrevendo a tese e para defender... Quantas páginas vai ter? Não sei, porque depende de qual análise, de que foco eu vou dar, né? Isso aí pode ser de 160 a 200. O ideal não é tão grande, mas 160 ninguém mais a 200. Quer Meu Deus do céu. Mas geralmente fica por aí e eles ainda, a banca não gosta de 200, ela prefere uma 150, mais ou menos, ali, tá bom, para tu dizer o que tu tem que dizer e mostrar que realmente tu pesquisou. Tem que ter 150 páginas, um doutorado? Não tem, não existe obrigação de número de páginas, não é que nem o colégio, no mínimo 20 páginas, 5 páginas. Na pós-graduação, tu vai fazer o que for necessário para tu explicar direito aquilo que tu fez, os teus resultados e a análise dos teus resultados. Se tu usar 40, tá bom, e conseguir explicar bem. Se tu usar 200, tá bom. Vai depender do teor da pesquisa, dos
enfim, né, da tua análise, tu Caramba. conseguir explicar em poucas páginas, vai, senão não. Mas na minha área, que é ciências humanas, que é bastante, é muita sociologia, muito texto, muita análise de mais subjetiva, que a gente tem que, para poder ser objetivo, com a subjetividade, tem que explicar muito. Sim. Geralmente elas se embalam entre 120, as boas, 150 a média, mais ou menos. Esses dias um colega defendeu uma com quase 200. Meu Deus. E, inclusive, mas os professores elogiaram porque ele não se perdeu. Eles até comentaram, geralmente uma tese de 200 páginas é demais. Muita gente o que faz com essas 200 páginas é ficar se repetindo, né? Sim. A pessoa fica se enrolando, e não é para fazer isso. E ele não, ele teve até elogios por isso, porque fez uma tese longa, que geralmente o cara se perde com uma coisa muito longa, mas ele não, ele conseguiu manter o foco, isso foi elogiado, porque normalmente tu não foca tanto, então, tantas páginas. Em quantos meses tu se forma, Sora? Não, são 4 anos de doutorado, eu estou no 3º ano. Terceiro ano? Ano que vem, então. Ano que vem termino, se Deus quiser. Eu tenho até, na verdade, oficialmente, eu tenho até abril de 2023 para defender, porque depois que fecha o ano, tu ainda tem um prazo, né, para terminar, fazer a revisão final da tese e mandar para a banca. Mas eu quero ver se der certo, assim, o que eu tô fazendo, porque eu tô bem focada, eu talvez consiga até dezembro do ano que vem, ou pelo menos, assim, inicia fevereiro e eu já defendo em fevereiro, não precisa esperar até abril. Eu quero... Mas dá para prorrogar também. Se eu me enrolar, eu posso prorrogar ainda 6 meses. Coisa boa. Não, mas eu quero que tu que tu participe aqui do Coalando sendo doutora daí. Daí eu vou começar o podcast de outra forma. Estou com uma doutora aqui conosco. Doutora em educação, políticas públicas. Que legal. Tá muito legal isso. Muito legal. Adoro. Isso. Mas deixa eu te contar o que eu ia te contar do meu colega, que tu estava falando do podcast, né? E isso, eu tenho um colega meu que ele é diretor de uma escola estadual, que ela fica em São Leopoldo. Ele faz mestrado, mas algumas cadeiras são afins, né? Então a gente faz juntos e tal. E ele está desenvolvendo o trabalho dele, a dissertação dele de mestrado, a pesquisa ele faz ouvindo os alunos. E as entrevistas ele está fazendo estilo de podcast, porque ele quer transformar num programa depois. As entrevistas, na verdade, as entrevistas que vão servir para a dissertação dele, para a base dele, da defesa dele de mestre, né? Sim. E ele está fazendo com os alunos do ensino médio, porque é sobre o ensino médio e tal. E ele está fazendo, assim, formato de cada entrevista é formato podcast, porque o projeto dele, ele quis, né, trazer não só entrevistar os alunos para fazer um mestrado, mas ele quer fazer uma devolutiva para a escola, para que eles se escutem também, né? Isso é muito legal, assim. Os alunos estão super empolgados, imagina. Eu pensei nessa questão de podcast para as escolas, né? E eu fiquei pensando como que eu poderia fazer um podcast para uma escola, para chegar para a escola oferecendo este serviço, né? Que eu tenho uma produtora de podcast também. E eu pensei em fazer um podcast e chegar para uma escola, eu tenho essa proposta aqui, o que vocês acham? E eu penso que seria uma baita de uma ideia ter um podcast para a escola, onde todos os alunos conseguiriam ouvir, sei lá, um tema, entendeu? O professor deu um tema valendo meio ponto. Mas tu tem que ficar ligado no podcast da escola, sabe? Sabe que essa ideia é bem legal, porque eles curtem bastante, tá? Esses dias eu também... Eles adoram. Esses dias eu dei de dica, não era um tema transversal, a gente estava falando sobre os autores, né, espanhóis e latino-americanos, e eu tinha um podcast, um link, não era em espanhol, era do Estadão até, um podcast sobre o realismo mágico, que é um gênero textual da América Latina. E eles não conheciam e tal, e aí eu disse, não, gente, eu vou dar um link que é fantástico isso aqui, porque não é só para espanhol, é de literatura para tudo, assim, é universal. E tem um professor da URGS participando desse podcast, e tem uma professora hispanohablante, só que ela tem sotaque, ela fala em português com sotaque do espanhol bem forte, eu queria que eles ouvissem. Eles acharam o máximo, eles amam essas coisas. E sobre um tema bem denso, assim, né, que é de teoria literária. E mesmo assim a galera ficou, até depois terminou a aula, eles ficaram falando no assunto ainda. Eu vi que eles curtiram, porque aí eles queriam, Sora, tu vai mandar o link do podcast, eles queriam ouvir, né? Porque eu deixei para eles por interesse, assim, galera, quem tiver interessado, eu selecionei porque esse podcast é tribom.
E foi muito legal, assim, porque eles realmente estavam muito a fim de ouvir. Eu acho que temas, assim, que os professores estão trabalhando, vê antes, né, nos planejamentos, que temas que quer que sejam abordados nos podcasts. E uma coisa que eu acho legal é Claro, convidar de vez isso em quando teria os que ter, alunos, com assim, para certeza. participar. Porque eles, quando tem um colega, É. eles escutam. Aí quando tem um colega, eles curtem muito de ouvir, de ver, ai, fulano esperando a vez deles, enfim, fazer de alguma maneira que eles participem também, sabe, daqueles temas, porque eles estudam, eles gostam, quando são temas assim que eles curtem, eles sabem além do que a gente trabalha em sala de aula. Eu eles imagino, às vezes ensinam eu imagino. a gente. Eu fiquei pensando nessa questão do podcast para escolas aí, porque eu acho que ajudaria muito, muito, muito mesmo, muito a interação do professor com o aluno. No caso, tu vai pegar e agora eu vou fazer um podcast aqui para esta turma. Daí tu pega e chama um aluno da turma. Vamos dizer, o que menos tira nota boa, né? O cara, como que é o nome? O cara que não vai bem na aula, que sempre tá abaixo da média. Daí tu chama ele e tu tenta ensinar ele ali, pega uma coisa que ele sabe, bota ele a fazer aquilo ali, a ensinar os colegas dele, sabe? Isso daria um espaço para muitas vezes o bullying não acontecer, né? Porque também tu pode ver um aluno que tá mal dentro da sala de aula e chamar aquele aluno para fazer o podcast contigo, sabe? Isso daria uma visibilidade muito maior, daria um acalento para o aluno muito maior, né? Porque desafia, né? Tira ele do limbo e desafia. Porque uma coisa que às vezes o que falta da galera, às vezes, é nota baixa, porque às vezes eles também não curtem muito aquilo ali para estar se dedicando. Mas se tu desafia ele, assim, olha, vou te convidar para participar, o cara vai falar sobre tal tema, tu dá uma lida aí para participar do podcast, ele vai tentar saber tudo. Ele vai atrás, ele vai pesquisar, ele vai assistir vídeo, ele vai ver tudo que ele puder para depois estar lá no podcast conversando e tratando daquele tema, sabe? Porque ele não vai querer não saber, né? Então eu noto que às vezes a questão é o desafio mesmo, ele quer ser desafiado. Aí todo mundo curte assim um desafio de tentar, né, precisar mostrar o quanto consegue aprender algo. E eu vejo por mim assim, quando as coisas estão meio mornas, assim, sempre tudo na rotina, eu canso. Agora, quando alguém me diz assim, olha, a gente está pensando num projeto assim, o que tu acha? Eu, já me brilha o olho, né? E principalmente se é coisa que eu não manjo muito. Se é coisa assim que eu nunca fiz. Eu adoro. Esses tempos me convidaram lá na escola, tinha a Semana das Profissões, e aí muitos convidados, professores da PUC aqui, né, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Professores de vários cursos iam conversar com os nossos alunos, só que era tudo online. Tinha que ter um professor mediando, né? Recebendo, fazendo as boas-vindas para esses professores da PUC, mediando as perguntas dos alunos e tudo. E aí a escola me perguntaram se eu queria ser mediadora. Eu disse, quero. Eu nunca fui. Mas eu passei uma tarde maravilhosa. Eu mediei 3 salas diferentes, 3 estilos de cursos, e eu amei fazer aquilo. Sim. Porque eu nunca tinha feito. E aquilo foi para mim, sabe, foi assim, me transformou, era uma tarde extra, assim, né? E não era no meu horário de trabalho, eu fui convidada para fazer à tarde, e eu fiquei na escola fazendo. Os alunos estavam em casa, mas eu podia usar o espaço da escola. Eu fiquei com medo da minha internet dar problema, porque ela não dava legal. E aí eu perguntei, posso ficar na escola para fazer, porque eu tô com medo da minha internet falhar em casa. Não, pode usar uma sala, fica sozinha ali, te organiza, pega uma sala. E eu fiquei numa sala, e foram as 3 horas mais, assim, sei lá, foi muito legal. Então eu fico imaginando, mais de 40 anos, né? Tarimbada já nas coisas. Eu curto isso, adoro um desafio. Imagina a galera que tá com todo o gás, que tá, né? Às vezes só tá sendo só mal visto, nem é mal visto, né? Mal compreendida. E às vezes mal utilizado até, né? Porque eles têm potencial. Tem potencial para fazer. Eu vejo verdade. Quando eles entram nesses grêmios estudantil, quando entram em grupos e clubes de filosofia, ou, sei lá, escolas que têm pastoral, enfim, eles se doam muito, voluntariados, eles se doam pra caramba. Fazem coisas maravilhosas. Então eu vou pensar melhor nessa ideia do podcast para escolas aí e vou tentar implantar em algumas escolas. Eu acho que tem mercado, assim, eu acho que dá para tu fazer uma coisa, porque tu é um cara triligado, assim, triantenado. Eu acho que muitas vezes falta esse link, né?
com pessoas que têm essa visão que às vezes não chega, a gente não tem na escola. Sim, eu vi isso muito, né? Eu vi muito isso. Eu fiquei pensando, cara, sério, senhor, eu fiquei pensando muito esse ano aí que passou, como que eu ficaria na escola no terceiro ano. Se eu tivesse nesse terceiro ano, agora, né? Se eu voltasse pro terceiro ano, como que eu ficaria? E eu fiquei pensando, e eu não conseguia achar uma resposta. Não consegui achar uma resposta. E eu fiquei, cara, mas é fácil. Eu me daria bem, eu acho. Só que daí eu vejo um monte de gente não se dando bem. Um monte de gente não sabendo o que fazer e principalmente no terceiro ano, que é quando tem que fazer o Enem, etc. Tu tem que achar um rumo pra tua E vida, né? alguns... Eu fui achar o meu rumo com 22 anos de Nós somos idade, dois. Também. né? Fui achar com 22, porque antes dos 22 eu achei que eu queria direito, mas daí eu fiz direito e eu não consegui terminar o curso, porque é muito chato, né? E daí quando eu vi, cara, não é direito, eu quero fazer música, mas também não era música, é comunicação, né? Que é do mesmo ramo, mas não é música. E eu fiquei pensando, cara, se eu tive todo esse trabalho para conseguir, eu tive uma escola normal, né? No terceiro ano. Imagina o pessoal que tá chegando no terceiro ano nesse tempo e tá tendo que decidir tudo de E última hora, né? decidir, além de decidir, eles estão perdendo alguns ritos que normalmente se tem nessa passagem para a saída da escola, né? Que são dias temáticos, festinha disso, escolha não sei daquilo, mil coisas que não dá para É, ter, né? E eles já estão nesse sistema desde o ano passado. Tem aluno que, mesmo sim. com o retorno das aulas, ele não voltou presencial, porque a família acha ainda perigoso e tal, e ele continua no ensino online, é um Aham. direito, né, dele, é um direito da família. Tu imagina que esse aluno está desde o ano passado sem ver seus colegas, sem ver os professores, e ele vai continuar assim, e vai sair da escola, ele vai se formar e vai sair da escola assim. E aí tu imagina como é que até para a gente alcançar esse aluno, ajudar e não é todo aluno que procura um professor online para conversar. Ai, senhor, vamos bater um papo, queria tirar uma dúvida. Não é todo aluno que tem esse desprendimento. Muitos têm até vergonha, acham que estão Sim. incomodando a gente. Às vezes eles mandam mensagem, ai, senhora, desculpa incomodar. Eu sempre digo, não é incômodo. Se eu não posso atender naquele momento, se eu não posso te responder, tem um chatzinho, né? Tipo o WhatsApp, assim. Só que a gente não pode usar o WhatsApp privado da gente, a gente usa o chat desse Microsoft Aham. Teams, que é o profissional. E aí, mas é igual ao WhatsApp, tem até o programa, o aplicativo no celular e tudo igual. Pô, que Muito legal. bom. E aí eu sei que ali é só coisa daquela escola, né? E o que entrar ali eu atendo ou não. Então, só que às vezes eu também não tenho o que fazer, não me custa nada responder um aluno fora de hora, né? E aí eles sabem disso, eu sempre digo, galera, Claro. quando eu posso, eu atendo na boa. Se eu demorar, é porque naquele momento eu não pude, mas eles são super tranquilos, assim. Só que eu noto que eles sempre pedem desculpa. Ai, senhora, desculpa, tá incomodando. Ai, senhora, desculpa, incômodo. Não é incômodo. Só vai me Sim. incomodar se eu tivesse que parar o que eu tô fazendo. Se eu tô, sei lá, dormindo e acordar para Claro. atender. Eu disse, mas eu não vou fazer isso, então não é incômodo. É tranquilo. Mas, Sora, vamos para nossa reta final, Ah, tá? E eu quero saber se tu aceita participar aqui do Coalando de novo daqui 6 tamo aí, meses. sempre prontos. Aham. Tamo aí, então. Então eu quero que tu deixe um recado pra ti daqui 6 meses. Pra tu ouvir antes da gente começar a gravar o próximo episódio. Ai, nossa, muito bom isso, mas é muito difícil de pensar, né? Para deixar um recado. Ai, eu desacelera, porque eu sei que eu vou estar muito acelerada daqui 6 meses. Desacelera que a vida é mais leve. A vida tem que ser mais leve. Tem que Tem ser. que ser, ainda mais com tudo que a gente tá Ela tem que ser, vivendo ela aí, tem né? que ser muito mais voltada aos afetos do que a outras coisas. Outras coisas são boas, até elas me organizam. Ter trabalho, eu tenho que fazer, manter a minha mente focada. Mas tem que ser mais Sim, leve, a gente tem que pegar leve com a gente também, para parar de se exigir tanto. é Então eu vou verdade. dizer para E as tuas redes a Anne do sociais. futuro aí, só para Fala. avisar, né? Para a Anne do futuro, que eu já sei como é que ela vai estar, bem doida, eu já vou avisando. Pega leve, pega Aham. leve. Vai devagarzinho, não Vai, pisa tanto no acelerador, tranquilo. né? E as tuas redes sociais, as tuas considerações finais pra quem Minhas tá nos redes ouvindo? sociais, o Twitter, que é Anne Demira, né? E no Instagram, que o meu Instagram agora tá bem, eu tô fazendo mais conteúdo, tá um pouco mais ativo, Sabaar, com 2 As, né? Sabaar,
underline de underline Mira, Sabar de Mira, que é o meu tipo codinome, né, no Instagram. Me acha por lá. Sora, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado por ter aceitado participar aqui, segunda vez. Muito legal, daqui a pouco vai ter uma história já, 6 capítulos aqui muito no legal, Coalando. eu fico bem feliz quando tu me convida e para mim é sempre um prazer, uma honra e um orgulho participar. Pô, coisa boa. Fico muito feliz de te receber aqui e poder passar o teu conhecimento para as pessoas que estão me ouvindo, legal. né? Isso é muito gratificante para mim. E para tu que tá nos ouvindo, vai seguir lá nas redes sociais, segue também a GravaGente, @GravaGente. Me segue nas redes sociais também, @Coalando no Spa, @William Gauss, @Arbitrium Produtora. E não te esquece de seguir os outros podcasts da Arbitrium também, o Colomicast e o Free Woman Podcast. Então, galera, um beijo pra vocês, até amanhã e tchau. Ilmu tui, ai se ai ai,